Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu gostaria de trazer para você um destaque que está no livro de Zacarias. Zacarias foi um profeta menor. Ou seja, todos os profetas foram importantes, mas alguns escreveram livros grandes, então são considerados os profetas maiores, porque eles passaram mais tempo fazendo a sua obra para Deus. E outros são profetas menores, porque o tempo que ele agiu, que ele atuou, foi um tempo menor. E Zacarias é um homem conhecido como um profeta menor. E nesse tempo que Zacarias está profetizando, o povo estava saindo do exílio. Eles já estavam voltando para Jerusalém, voltando a reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os seus muros. Então, naquele momento, ele vem trazer uma palavra do Senhor. E a palavra que ele traz, o Senhor está dizendo para eles assim, olha, arrependam-se. Não façam como seus antepassados, que viveram da forma que queriam e acabaram sendo mortos. Não ouviram os profetas daquele tempo. Morreram eles, morreram os profetas, mas a minha palavra continua para sempre. E hoje eu estou falando por vocês, falando para vocês, através desse novo profeta que era o profeta Zacarias. Então, eu gostaria de te chamar a atenção porque ele vai trazer algumas mensagens, mas eu queria destacar com você o que está no capítulo 2, no versículo 4. Ele vai dizer assim, nesse momento, tem um anjo que está conversando com Zacarias, está dando ele várias visões distintas. E nesse momento ele vê que um anjo está com uma corda. E essa corda ele pergunta para que serve. Ele fala assim, eu vou medir Jerusalém. Então eu vou medir a sua largura e seu comprimento. E depois ele vai trazer essa resposta aqui, essa fala para o profeta. E o profeta deixa para nós dizendo assim, corre e diga aquele jovem, né? Dizer a Zacarias, corre e diga a ele. O anjo vai dizer, um dia Jerusalém ficará tão cheia de pessoas e animais que não haverá muros na cidade, pois não caberão todos dentro dela. Então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor. Eu serei a glória no meio da cidade. As cidades daquela época eram cidades que elas eram muradas, porque naquela época era uma época de que todos lutavam contra todos, era aquele tempo da barbárie, né? Então, eles viviam em cidades muradas. E Jerusalém tinha perdido seus muros, tinha sido destruída, porque ela estava no cativeiro. E ela foi para o cativeiro por desobedecer a Deus, por não seguir a palavra de Deus, por andar na contramão, pela idolatria, porque eles adoravam deuses pagãos. E o Senhor sempre odiou isso, sempre se irritou com isso, nunca aceitou, porque ele já disse que ele não divide a glória dele com ninguém. E todas as coisas que existem são feitas por Deus. Não há outra explicação, outra justificativa. E aí, o Senhor vai falar para ele assim, olha, eu construí essa cidade e ela agora tem um muro, mas vai chegar um tempo em que ela vai ser tão grande que o muro dela terá que ser eu, né? Serei eu o muro, eu protegerei, eu que vou guardar. E essa palavra eu gostaria de deixar para você. Tem muitas vezes na nossa vida que nós somos os muros da nossa vida. Nós definimos e nós cremos que nós é que cuidamos, que nós temos a capacidade, que somos nós e se trata de nós e é por nós, vem por nós, vai por nós, sempre nós. O egocentrismo é muito grande, mas o Senhor vai e fala assim, olha, depois que você sofrer muito, que você bater cabeça, que você for destruído, esmagado ao pó, né? Depois que você vê que você não é capaz, que não se trata de você, mas se trata de mim, quando você refizer seus caminhos, ou seja, lembra dos antepassados que não ouviram? Então, quando nós deixarmos essas coisas para trás e começarmos a ouvir a voz de Deus, quando nós começarmos a caminhar no caminho do Senhor, quando nós entendermos que o Senhor, sim, é o centro de todas as coisas e tudo se realiza por Ele, tudo vem pelo meio dele, então, a partir desse momento, nós começamos a prosperar. E aí, a nossa prosperidade é tão grande que os nossos limites, a nossa capacidade, ela não vai compreender.
Por quê? Porque vai muito além do nosso entendimento. A palavra do Senhor diz que a loucura de Deus, ela confunde os sábios. A loucura de Deus confunde os sábios. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Que você entenda que o Senhor é tudo na sua vida, Jesus é tudo na sua vida. Enquanto você tentar caminhar sozinho, você não vai conseguir. Porque o Senhor, Ele que deve ser o muro que cerca a sua vida, a proteção que cerca a sua vida, que cerca seus bens, que cerca a sua família, que cerca seus planos, seus sonhos, sua saúde, a sua relação de intimidade com Ele, é sempre Ele. Vem dele e por Ele. E essa palavra fica no seu coração. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber outras mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus abre e te levante o seu rosto e te dê a paz.